queria que vocês fizessem é que vocês replicassem isso nas redes sociais. O convite para que pessoas viessem ouvir a palavra de Deus. Hoje eu falo sobre Jonas e a fuga. Domingo que vem eu falo sobre Jonas e a oração. Tá bom? Pastor Lécio está aqui conosco, seja bem-vindo. Fica tranquilo aí, que aqui ainda faltam pelo menos 30 minutos. Tá bom? Fique tranquilo todos vocês. E vamos lá à leitura de Jonas, capítulo 1. Abra aí a sua Bíblia. Eu vou ter que encolher um pouco daquilo que falaria, evidentemente, mas nada que comprometa os fundamentos desta palavra. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Até aí, por enquanto, observem o detalhe histórico para você não ficar fora do contexto. Jonas foi um profeta com características de profeta nacionalista. Ele era um profeta envolvido com as questões da nação. E esse Jonas, prestem bastante atenção e olhem bem aqui para mim, não se canse. Esse Jonas agora tem um problema, porque ele tem um chamado e ele então precisa responder a esse chamado. Os chamados teólogos liberais, observem bem, os chamados teólogos liberais, eles dizem que o livro de Gênesis, o livro de Jonas e o livro de Apocalipse são criações, são novelas que na verdade nunca ocorreram. No entanto, o livro de Jonas, ele é um livro histórico. Jonas viveu no 8º século antes de Cristo, dentro do reinado do rei Jeroboão II. Ele é um personagem histórico, um personagem que existiu dentro de um reinado e dentro de uma situação política específica. Na visão de Jonas, Nínive era um inimigo em potencial. Era a única nação ao redor do reino que poderia, nos próximos anos, gerar algum tipo de incômodo, uma nação que poderia atacar Israel. Então, por isso, a sua negativa. Ele não entendia as questões relacionadas à misericórdia de Deus. Na verdade, Jonas não fugiu por medo de Deus, não fugiu por causa da ira de Deus, mas, por mais incrível que possa parecer, Jonas fugiu por causa da misericórdia de Deus. E aí você começa a observar que a fuga de Jonas, e é justamente sobre isso que quero falar, ela tem algumas consequências. Observem o que diz o versículo posterior. Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. Desceu a Jope, encontrou um navio que ia para Tarsis, pagou a passagem, embarcou no navio para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Interessante que uma direção era leste, outra oeste. Ele pega a direção oposta. Tarsis, segundo os historiadores, estaria na costa da Espanha. Ele teria que atravessar todo o mar Mediterrâneo, 3.500 quilômetros. A viagem não chega ao final, mas ele começa uma grande fuga. E a pergunta para esta manhã, e a tese que defendo é: não apenas Jonas, naquele tempo, como nós, nos dias de hoje, muitas vezes empreendemos uma rota de fuga em muitos momentos da nossa vida. Esse final de semana, a Organização Mundial de Saúde emitiu uma nota, e a nota diz o seguinte, com palavras mais nossas: nos próximos anos, eles dizem, a depressão vai aumentar muito, a ansiedade vai se multiplicar, especialmente entre mulheres, praticamente o dobro de mulheres em relação a homens. Os suicídios vão aumentar e nesse item os homens conseguem mais êxito. As mulheres tentam mais,
os homens se suicidam mais. Um homem, quando tenta suicídio, ele tenta para morrer. As mulheres, quando tentam, nem sempre é para morrer. Então, elas tentam mais e morrem menos. E qual é, então, a grande questão? A grande questão é que nós estamos diante de um problema de fuga. E aí eu olho para a igreja moderna, a igreja atual, e fico imaginando quantas são as fugas, quantos são os fugitivos em relação àquilo que Deus propõe para cada um de nós. O Senhor nos propõe uma rota, o Senhor nos propõe um modelo de vida. O modelo de vida de Deus, de maneira simplificada, seria: nós fomos eleitos para proclamar, nós fomos eleitos para adorar e nós fomos eleitos para vivenciar a palavra de Deus. Esta eleição, esse chamado de Deus para nós, requer responsabilidade, requer uma opção clara e objetiva por aquilo que está imediatamente à nossa frente. Então, por que é que nós temos uma igreja que foge tanto? Interessante que eu sou de um tempo onde qualquer cargo, qualquer proposta da igreja para nós era encarado como uma honra. Mas, por incrível que pareça, chegamos a um tempo onde as pessoas, já na virada do ano, avisam assim: pastor, esse ano eu não quero fazer nada. Esse ano eu quero ficar só assistindo. Ou ainda outros, por causa de qualquer motivo, diz: me tira disso, me tira daquilo. Essas são as fugas. E o grande problema das fugas é que ela não permite que o crente seja feliz. E esse é o tema que eu tenho abordado durante todo o ano passado, que é a ideia de que ser crente, ser servo de Deus, implica em ser possuidor de uma salvação que não se pode tirar, mas não necessariamente implica em dizer que todo crente é feliz. Porque, infelizmente, essa situação de fuga cristã, essa situação de não abraçar o evangelho do Senhor Jesus do jeito que tem que ser abraçado, é o elemento causador de infelicidade no coração do crente. A fuga faz a gente ficar infeliz. A fuga faz a gente perder o objetivo. A fuga é um problema. E aí você perguntaria: mas que tipo de fuga? Nós, evidentemente, fugir é um conceito de ordem, quando colocada desse lado, de ordem psíquica, que significa que eu vou me proteger de tudo aquilo que de alguma maneira me incomoda em primeira instância. E para que isso ocorra, eu vou levantar todas as barreiras de defesa para justificar a minha fuga, para justificar a razão do meu fracasso interno. Até falei sobre o segredo do fracasso num desses dias. Mas é bom entender que os elementos de fuga, eles são iguais. As pessoas vão sempre se posicionar evocando, primeiro, a síndrome da vítima. Primeiro, logo, vamos dizer: não, eu estou fugindo porque está todo mundo contra mim. Eu estou fugindo porque todo mundo que me olha porque vai falar mal de mim. Todo mundo que sorri porque está sorrindo de mim. Esse é o primeiro elemento da fuga. O indivíduo vai dizer: não, todo mundo odeia o Cristo, todo mundo me odeia, todo mundo está com raiva de mim, todo mundo conspira contra mim. Esse é o primeiro elemento da fuga. Se você for observar bem, as igrejas modernas estão repletas de fugitivos que se vitimizam, que correm para o quarto, apagam suas luzes e deitam na posição fetal e fazem barulhinho de frangos abandonados. Esse é o primeiro elemento da fuga. Não é verdade? Eu não fico vigiando ninguém nos quartos, mas eu sei.
O segundo elemento é: a culpa é do outro. É a ideia de Maquiavel, e que até Karl Marx chega a falar sobre isso. O inferno é o outro. O inferno é o outro. Eu não, meu filho. Ora, o que é o inferno? Pergunta-se. O inferno é o outro. Até o Papa, o 16, o que correu da raia, ele costumava lembrar isso. Até o João, não é João, é qualquer coisa 16. Ele, Bento, até o Bento, dizia: o inferno é o outro, meu filho. Esse é um problema típico de fugitivos, de gente que não assume responsabilidade. E isso já é um legado do nosso pai primeiro, Adão, cujo nome significa vermelho. Adão, vermelho de raiva, quando o Senhor lhe procurou, ele disse: olha, Senhor, o inferno é a outra, só tinha ela, é a outra, o inferno é ela me deu para comer e eu comi, a culpa é do outro. Não há crescimento quando a culpa é do outro, não há desenvolvimento quando o problema é o outro. Só há desenvolvimento quando nós olhamos para dentro e de forma cristã, humilde, reconhecendo os nossos próprios erros. Então, a partir disso, nós começamos a consertar as nossas dificuldades humanas. Ninguém cresce sem reconhecer o próprio erro. Ninguém cresce sem detectar as suas dificuldades. Ninguém cresce, ninguém se desenvolve com essa ideia maquiavélica de que o inferno é o outro. Esse tem sido o grande problema dos casais modernos e da igreja moderna. O casal moderno, ele diz: minha mulher é um terror, vai dizer o sujeito, porque o inferno é o outro. E a mulher vai dizer: meu marido é o pior. Nenhum dos dois vai ter coragem de dizer: eu estou errado e vou consertar. Esta é uma dificuldade humana que esbarra no orgulho, que esbarra no egoísmo, que esbarra em outros elementos humanos internos que fazem tão mal e as pessoas não conseguem administrar as suas dificuldades internas. Jonas era um desses. Era um nacionalista, como disse, preocupado com as questões políticas. O foco fica fora da vontade de Deus, foco muito mais nele mesmo, foco muito mais nos seus interesses, então ele tenta fugir de Deus. E aí vem um detalhe importante que eu quero que você pense absolutamente sobre o que vou dizer. Olha aqui como diz o texto. O texto diz o seguinte: mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e levantou-se uma tempestade tão violenta que parecia que o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros ficaram com medo e clamavam cada um ao seu Deus. Lançaram ao mar a carga que estava no navio para que ele ficasse mais leve. Jonas, porém, havia descido ao porão do navio e ali havia se deitado e dormia profundamente. Pontos importantes, olha só. Pontos importantes. Aliás, um dos outros sintomas de gente que foge é a indiferença. Vivemos um tempo de gente indiferente. O oposto do sofrimento é a indiferença. Eu estava falando para vocês num desses dias sobre o segredo do contentamento. O contentamento, ele não combina nem com a dor, nem com a indiferença. O contentamento deve fazer com que nós sejamos participantes ativos das nossas lutas. E observem bem, a tese que estou defendendo desde o princípio desta fala é que fugitivos são infelizes. E pior do que isto, fugitivos não apenas são infelizes, como eles geram infelicidade para aqueles que estão ao seu redor. O barco estava indo a pique por causa de um fugitivo. Sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer, e aqui vai a minha palavra de pastor para pais de família, famílias. Quando você não coloca as coisas em ordem, como líder espiritual da sua casa, sua família vai sofrer.
sua família vai viver debaixo de tempestade. Ainda há uma outra afirmativa que não é nada polêmica, ela é bíblica. Eu poderia dizer que famílias cristãs que vivem debaixo de tempestade são famílias que revelam a presença de fugitivos no meio da casa, no meio do lar. Quando você vê famílias debaixo de tempestade constante, sendo crentes, sendo servos de Deus, lá dentro estará o infiel, lá dentro estará o mentiroso, lá dentro estará o indivíduo que não assume responsabilidades. A igreja moderna convive com famílias que ficam debaixo de tempestade de janeiro a dezembro de um ano e que viram o ano debaixo de tempestade, porque são pessoas que fogem de suas responsabilidades como servos de Deus, que vivem a vida com o foco no lugar errado, que tomam decisões erradas, que fazem tudo errado. E quem faz tudo errado vai ficar debaixo de tempestade. Porque a tempestade que atinge um fugitivo, atinge os que estão ao seu redor. Não tem como fugir disso. A vida é assim. Interessante que essa questão familiar, ela é tão forte, que mesmo depois que a gente afasta alguém de uma família problemática, aglutinada, com problemas, mesmo depois de fora da família por longos anos, as pessoas ainda vão apresentar sintomas típicos de famílias adoecidas. E famílias adoecidas são famílias, estou falando de famílias cristãs, são famílias que apresentam grande número de fugitivos, de gente sem responsabilidade, de gente que quer viver uma vida cristã com o foco no lugar errado. Entendem? No último capítulo, no capítulo 4 desse mesmo livro de Jonas, eu vou falar sobre a motivação. O que é que gera felicidade no coração humano? Qual é a motivação correta? Isso eu falo lá no capítulo 4. Mas nesse eu falo da fuga. E a fuga é um problema. E como eu citei o relatório da OMS, Organização Mundial de Saúde, eu quero também lembrar a todos que as fugas, os problemas, a ausência de responsabilidade, a ausência de foco é fator gerador de doenças psíquicas e de doenças espirituais. Grande parte das pessoas que hoje vivenciam doenças espirituais e psíquicas são exatamente porque não têm a coragem, não são destemidos o suficiente para enfrentar os grandes dramas, as grandes tempestades, os grandes problemas da vida. As pessoas não são capazes de fazê-lo e por isso adoecem. Adoecem de tristeza, adoecem porque ficam ansiosos, adoecem de medo, medo de viver. O medo funciona desta maneira, para você não se esquecer. As primeiras 3 fases do medo, elas são normais. Prudência, cautela e alerta. É normal que todo ser humano seja prudente, cauteloso e alerta. O problema são as 3 fases seguintes: ansiedade, pânico e terror. Infelizmente, grande parte das pessoas já saltaram da primeira fase e entraram na segunda fase. De ansiedade para frente é doença. E isso ocorre justamente quando nós, por medo, começamos a fugir daquilo que nos cabe fazer, daquilo que nos cabe desempenhar, daquilo que nos cabe vivenciar a palavra de Deus, a vida cristã na nossa própria existência. E o que é pior? Atingimos outras pessoas. Talvez você não saiba, a gente pensa assim, as doenças mais contagiosas do mundo, as que mais contaminam são tuberculose, um alto nível de contaminação, as doenças sexualmente transmissíveis. A gente pensa, essas são as piores. Não. A doença que mais contamina são as doenças mentais.
Uma pessoa com um problema mental numa casa, em pouco tempo, vai contaminar os demais. Adoece uma família inteira. É por isso que nós precisamos manter a nossa mente, a nossa alma, livres de fugas, de ausência de responsabilidade. Precisamos manter a nossa alma no foco certo, no foco da vontade de Deus, para que em Deus tenhamos a sustentação para a nossa própria existência. Não fuja, de jeito nenhum. Observem, já estou chegando ao final, fique tranquilo aí, que vai dar tudo certo. Daqui a pouco você vai poder comer frango, macarrão e tomar Coca-Cola, tá bom? E aí diz o seguinte: o que está acontecendo com você agarrado no sono? Levante-se, invoque o seu Deus. Talvez assim Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Os marinheiros diziam uns aos outros: vamos lançar sorte para descobrir quem é o culpado desse mal que caiu sobre nós. Lançaram sorte e caiu sobre Jonas. Muito bem, estavam lá clamando aos seus deuses. Essa era uma época em que havia uma certa dose de mitologia no meio do povo. E olha, não vou comentar, mas entre parênteses, ainda há muita gente acreditando em deuses mitológicos, acreditando em explicações mitológicas, acreditando em um Deus consertador de carro velho. Ainda tem muita gente imaginando que o nosso Deus vai fazer por você aquilo que você mesmo tem que fazer. Ainda tem muita gente acreditando que o Senhor faz a nossa vontade, não o contrário. Ainda tem muita gente acreditando nesse tipo de mitologia e se esquecendo que existe um Deus soberano. Jonas se esqueceu disso. É por isso que esse Deus soberano mandou buscá-lo, fez com que ele voltasse. Nós podemos até não querer em algum momento fazer a vontade de Deus na nossa vida. O preço é alto. O preço para quem conhece é muito mais alto do que o preço para aquele que não conhece. Você pode acreditar numa série de coisas, como esses lá acreditavam. Chama aí o seu Deus. Por isso que aparece Deus no texto com letra minúscula. Justamente por isso, porque são os deuses. Mas Jonas sabia quem é que o havia comissionado. Ele sabia de onde vinha, para onde estava indo e o que estava fazendo. Ele sabia a resposta para essas questões filosóficas. Ele não estava ali enganado. Quando a sorte caiu sobre ele, ele já sabia. E eles vão perguntar: o que a gente faz? Ele diz: pode me lançar no mar. Pode me jogar fora, que o mar vai se acalmar. Vejam como um fugitivo estava criando um grande problema para toda uma embarcação. O texto diz que Jonas é jogado no mar e o mar se acalma. E aí, para terminar esse comentário desta manhã, eu quero lembrar aos irmãos que o apóstolo Paulo, mais tarde, lá na sua carta aos Coríntios, ele tem uma expressão no capítulo 11, da qual eu não me esqueço. Ele diz assim: por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos os que dormem. Quem são estes? Estes são aqueles que comem e bebem indignamente. Em outras palavras, quem são esses? São os fugitivos. São aqueles que estão sempre em fuga. São aqueles que não entenderam que ministério cristão, são aqueles que não entenderam que vida cristã é vida focada. São aqueles que não entenderam que vida cristã implica basicamente em servir a Deus, implica em adorar a Deus. Vivemos um tempo de uma juventude fugitiva, com todo respeito aos jovens que são minhas ovelhas. Vivemos um tempo de uma juventude fugitiva, que está sempre procurando uma nova matéria,
está sempre fazendo coro com os tolos que falam contra a palavra de Deus. Está sempre defendendo figuras humanas. É raro você ouvir um jovem que defenda Jesus Cristo, que entenda de Bíblia, mas gostam muito de defender figuras humanas. Não é verdade? Vivemos um tempo de jovens não só fugitivos, mas até alienados, que ficam todo o tempo fugindo para um celular. Olhando a mensagem, o telefone faz barulhinho toda hora. Prim, toda hora. Não consegue nem almoçar, não consegue conversar, alienado, fora do planeta, fugitivo. Lá na frente vai perceber. Entendem? Os que fogem de outras maneiras, também não vou citar mais. Mas o que eu quero que você entenda é que futuro de fugitivo são absolutamente dois. Ou faz a vontade de Deus, ou paga o preço de não fazer a vontade de Deus. Ou faz o que Deus está mandando, ou vai pagar o preço de não obedecer à vontade de Deus na própria vida. É o que aconteceu com Jonas, ou faz, ou faz. Porque ele é jogado no mar, a tempestade se acalma e Deus manda que um grande peixe engula Jonas. E aí nesse ponto, os teólogos liberais, eu nem estou falando de ateus, eles vão dizer: como é que você acredita nisso? Do ponto de vista meramente da ciência, Charles Bartley, um inglês, foi engolido por uma baleia numa tarde. No outro dia, perto do meio-dia, mataram a baleia e ele ainda estava lá e sobreviveu. É só você olhar no YouTube. Ele estava meio fora de si, mas viveu todo o tempo que tinha que viver. Se uma baleia comum fez um homem ficar vivo por um dia, um grande peixe enviado por Deus pode fazer com que uma pessoa fique lá pelo tempo que Deus quiser. Não é verdade? Porque observem que fugir é uma manifestação clara de ausência de fé. Mas fazer o que Deus manda é uma declaração de fé. Mesmo o que nós não podemos, diga-se de passagem, é esconder a nossa vontade naquilo que nós vamos dizer: eu estou orando e Deus mandou. Às vezes, nem estou orando e nem Deus mandou. E a gente fica fugindo dizendo isso, porque isso também é uma forma de fuga. O Senhor mandou. O Senhor mandou, estou indo. Nada a ver com estou indo de Zé Luiz e Melissa, nada a ver com isso. Isso é um sermão bíblico, senão daqui a pouco vão dizer: o pastor está dizendo. Não estou dizendo, estou pregando um sermão. Então nada a ver com nada de particular. A questão é quando nos escondemos ou quando de fato a vontade de Deus dirige a nossa vida. Quando de fato isso está acontecendo? Quem tem que ter essa certeza é a pessoa, individualmente, entre ela e o Senhor, entre nós e o nosso Deus. É para fazer desta maneira, farei. Porque quem não foge é porque acredita. E com isso termina esta palavra. Será que a igreja moderna é capaz de acreditar em Deus a ponto, ou ao ponto, de obedecer à vontade de Deus? Não tenho visto. Não tenho visto quando percebo que grande parte das moças, meninas e mulheres da igreja se casam com pessoas não recomendadas por Deus. Não tenho visto quando meninos, jovens e homens se casam com mulheres não recomendadas por Deus.
Não tenho visto manifestação de fé. Não tenho visto. Quando homens e mulheres que se dizem servos de Deus traem os seus e desmancham seus casamentos. Não tenho visto quando homens e mulheres que se dizem pertencer a Deus. Não tenho visto quando esses homens são infiéis e retêm aquilo que pertence ao Senhor. Também não tenho visto a manifestação de fé nas pessoas quando elas, ao invés de falarem para a edificação, falam para a destruição do corpo de Cristo, com palavras que não edificam e que, na verdade, recebem o nome popular de fofoca. Não tenho visto gente de fé quando a fofoca anda no meio da igreja de maneira desenfreada. Também não vejo manifestação de fé quando a igreja se divide em grupos, grupo tal e grupo tal, porque nós somos todos um corpo e deveríamos proceder dessa maneira. Não tenho visto manifestação de fé de gente que não foge quando, por qualquer razão, nós ficamos aborrecidos, magoados e entristecidos, quando a igreja de Deus é muito maior. E a gente não aprende a resolver os nossos problemas. Não é verdade? Então eu não tenho visto manifestação de fé na igreja moderna. De jeito nenhum. É claro que há exceções. É claro que tem um número de gente que segue as regras de Deus. Mas é evidente que nós vivemos um tempo de muita fragilidade, onde o número de fugitivos é muito maior do que o número de obedientes, de gente que se submete, de gente que entende a vontade de Deus. Num desses dias, eu cheguei aqui na igreja, na minha igreja, onde eu estou há 22 anos, e percebi que algumas pessoas estavam me olhando meio de banda. Até hoje eu não sei por quê. Porque fugitivos não apresentam motivos para as suas ações, apenas fogem, tal qual Jonas. E do mesmo jeito que Jonas, a baleia vai te engolir, meu filho. E nem sei se vai te vomitar na praia, porque vomitou a Jonas, mas pode ser que não vomite você. Pode ser que você entre no sistema de digestão da baleia e de lá você só saia morto e acabado. Que Deus nos abençoe. Amém? Deus abençoe a sua vida nesta manhã de domingo. Vamos ficar de pé e orar a Deus. Eu estarei à porta para cumprimentá-los. Querido Deus eterno Pai, abençoa teus filhos e dá-nos sabedoria, Senhor, para fazer aquilo que é melhor para o teu reino. Não nos permita ser fugitivos de nada, mas nos dá a capacidade de enfrentar as nossas tempestades. Cuida de cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos, assentem-se, eu estarei à porta para cumprimentá-los. Como águia serei. Como águia serei, como águia serei, além das nuvens eu voarei. Como águia serei, como águia serei, além das nuvens eu voarei. Como águia serei, além das
águia serei, além